Graça e paz a todos. Nós, mais uma vez aqui, o povo de Deus, para dar graças, dar glória, reconhecer que o Senhor é o Deus vivo, o único e verdadeiro, aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de ações de graças. E nós estamos aqui para adorar o Senhor, para dar o louvor que a Ele é devido. O Salmo 113 diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do montouro o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia, louvado seja Deus. Do nascimento do sol até o ocaso, né? Até o pôr do sol. Louvado seja o nome de Deus, o nosso Senhor. Nós vamos cantar o hino 26. E vocês, mesmo nos carros ou nas suas casas aí, né? Então vamos cantar o hino 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu,
então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, quão grande és tu, Senhor, o Rei do Universo, aquele que está sentado no alto e sublime trono, que governa todas as coisas, tu tens o domínio sobre tudo, Senhor. Tu és grande, glorioso, poderoso, e tudo o que acontece só acontece porque o Senhor, de alguma maneira, permite, Senhor. Nada está fora do teu alcance, do teu controle. E nós nos prostramos diante de ti, Senhor, e reconhecemos a tua grandeza, a tua glória, o teu poder, e dizemos que tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, a nossa rocha, e nós queremos servir ao Senhor, entregar as nossas vidas a ti, guardar a tua palavra e viver uma vida de amor ao Senhor, Pai. Graças porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Graças pelo sangue derramado na cruz. Graças pela ressurreição dos mortos. Graças porque um dia ele subiu aos céus e está à tua direita e brevemente voltará. E nós aguardamos esse dia e dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor, enquanto esse dia não chega, que o Senhor nos dê graça para vivermos de uma maneira que te honre, que te agrade, que te glorifique, que te guardando a tua palavra, obedecendo a tua voz, adorando o Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Abençoa todos nós, fortaleça as nossas vidas, dá-nos sabedoria, entendimento, que o Senhor nos ajude a compreender a tua vontade e a viver uma vida que te agrade, Senhor. Perdoa nossos pecados e nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lá em João capítulo 8, versículo 11, texto bíblico que fala a respeito da mulher que foi pega em flagrante adultério e que foi exposta publicamente, e que Jesus disse: aquele que não tem nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E aí as pessoas começaram a largar suas pedras e deixaram tudo. E aí Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus usou de misericórdia com aquela mulher. Ela foi pega em flagrante adultério, e a lei dizia que tanto ela quanto a outra pessoa deveria ser apedrejados, mortos. Mas Jesus viu que ali havia uma cilada, dos religiosos, contra ele e até contra a própria mulher, porque só trouxeram a mulher, Cadê o homem? E aí só que Jesus usou de misericórdia e falou para aquela mulher que ele não a condenava, mas falou para que ela fosse e não pecasse mais. E assim o Senhor Jesus age de misericórdia conosco também. Todos nós somos pecadores e nós precisamos da graça do Senhor, do perdão de Deus. E Deus também concede o seu perdão. Se você confessar os seus pecados arrependido, o Senhor perdoa e também diz para você: vai, agora não peques mais. Vai e tem uma outra vida, uma vida de obediência, uma vida de amor a Deus, que produza fruto digno de arrependimento. Vai e não peques mais. Então esse é o momento para nós confessarmos os nossos pecados, pedirmos a Deus perdão e recebermos a sua graça, a sua misericórdia. Deus é um Deus perdoador. Se você confessar, Ele perdoa. Essa é a boa notícia do Evangelho. Tudo isso porque um dia, no tempo, no espaço, Jesus veio a esse mundo e pagou o preço dos nossos pecados. O preço já foi pago. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo.
Então vamos orar nesse momento. Abaixe a sua cabeça, confesse a Deus os seus pecados, faça um compromisso de obedecer, de ter uma conduta nova. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus santo, justo, bom, Tu és luz e em Ti não há trevas nenhuma. Nós somos pecadores, Senhor. Nós estamos diante de Ti, clamando por Tua misericórdia. Nós pecamos com os pensamentos, com as palavras, com as ações e até mesmo por omissões, ó Deus. E pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor. Sê propício a nós, pecadores, e nos perdoe, ó Deus. E lava-nos completamente das nossas iniquidades. E age em nossos corações para guardarmos a Tua vontade, a Tua palavra, ó Deus. Transforma o nosso viver, que as nossas vidas sejam mais semelhantes a Cristo. Tenha misericórdia de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos cantar o hino 270. Morri na cruz por ti, foi para te livrar. Meu sangue ali verti, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, sofrendo intensa dor, e tudo fiz aqui por ser meu Salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, agora tra vou dar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe a salvação dos altos céus, favor. É livre o meu perdão, é grande o meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Por ti, que fazes tu por mim? Amém. Provérbios capítulo 3, no versículos 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar a Deus com os nossos bens, honrar a Deus com a primeira parte, com as primícias da nossa renda, e a promessa que Deus derramará, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus promete abençoar aquele que o honra, né? Então, esse é o momento do culto para nós trazermos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Pedi o Jonatas aqui para estar passando, eu esqueci o nome daquele negócio ali, mas
durante o cântico 272, a gente vai cantar o cântico 272. E durante esse canto, se você trouxe algum dízimo, alguma oferta, é só falar com o Juntos aí, que ele vai passar. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, aleluia. Amém. Vou chamar o Jonatas para estar dirigindo outros cânticos de louvor. Vamos estar cantando aquele cântico. Jesus em tua presença? Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora
dia brilha mais, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos do início? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo, né? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele
quem criou os luminares, fez a separação das águas na terra seca. Foi Ele quem criou os céus dos céus, que criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, pedir o Jonatas para fazer essa oração, agradecer a Deus também pelos dízimos, ofertas, e pedir para que abençoe nesse momento da pregação da palavra. Senhor Deus, obrigado, porque mais uma vez podemos estar aqui. Suas misericórdias têm se renovado dia a dia sobre as nossas vidas, e o Senhor tem nos dado tanto, o Senhor tem nos guardado em meio a momentos tão difíceis. Agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia. Pedimos pelos aqueles que estão sofrendo, Senhor, por tantos motivos. Lembramos desse coronavírus, que o Senhor possa estar consolando os corações, que o Senhor possa estar usando de misericórdia com a nossa nação, que esse número de mortos possa estar diminuindo. Amém. E pedimos, Senhor Deus, mais do que isso, para que as pessoas possam, nesse momento de tanta dor, estar se lembrando de Ti. Amém. Se lembrando de que elas necessitam de um Salvador, de que elas não têm capacidade por si mesmas de serem salvas, de obedecerem a Tua palavra de forma perfeita, como o Senhor pede, e que elas possam estar olhando para Cristo Jesus, olhando tudo que Ele fez, tudo que Ele falou, sua vida, tudo que a Bíblia falava do Salvador, Ele cumprindo, e eles possam estar reconhecendo Jesus como o próprio Deus que se fez carne, o Emmanuel, Deus conosco, e possam estar sendo salvas. Sabemos que muito mais do que um milagre maior do que mesmo uma pessoa ressuscitar é um pecador se arrepender, se converter e crer em Jesus como Salvador. Isso é o que, como o Senhor se agrada quando o Senhor vê isso. O Senhor fala, o Senhor Jesus mostra tanto na sua palavra como era bom quando um pecador se convertia, se arrependia, e para isso que Ele veio para os doentes, para que pecadores possam estar se arrependendo. Então, pedimos, Senhor Deus, que assim o Senhor possa estar mudando os corações de tantas pessoas que têm estado afastadas de Ti. E também nos mantendo, Senhor Deus, mantendo-nos firmes, ajudando a não pecar, não cair em tentação. Pedimos também pela exposição da Tua palavra agora, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine. Agradecemos também pelos dízimos e ofertas que têm sido dados para o sustento da sua casa. Agradecemos porque sabemos que tudo vem de Ti. E essa parte é somente uma parte do que o Senhor pede a nós, mas que todo o resto é Seu. E damos graças a Ti pelo Teu sustento. E pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando com sabedoria para usá-lo da melhor forma possível. É o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. 2 Tessalonicenses capítulo 2, texto bíblico de hoje, versículos do 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo
vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Jesus Cristo breve voltará. Esse é chamado na Bíblia o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor Jesus, tão aguardado por nós, pela Igreja do Senhor, o dia em que ele voltará na sua majestade, com o seu poder, na sua glória, e reunirá o seu povo dos quatro cantos, e se assentará no trono da sua glória e julgará a todos, cada um segundo as suas obras. O dia da volta de Cristo é o que nós tanto aguardamos. No livro de Apocalipse, o final do último capítulo, né? Jesus diz: certamente eu venho, sem demora. E aí nós, como igreja, respondemos: amém, Senhor, vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Será um dia de glória para todos aqueles que creem no Senhor. Mas a Bíblia também deixa claro que será um dia de castigo, juízo e horror para todos aqueles que rejeitaram a sua palavra, a sua vinda, o seu sacrifício, todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele trata de instruir a igreja sobre a volta de Cristo e também de corrigir alguns entendimentos errados. Por exemplo, a gente vê aqui que no versículo 2, no versículo 1 e 2, Paulo diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, ou seja, no que diz respeito à volta do Senhor Jesus, quando nós nos reuniremos, nos encontraremos com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Algumas pessoas pareciam ter espalhado a notícia de que Jesus já tinha voltado naquela época, né? E Paulo está dizendo: olha, eu estou exortando vocês para que não se perturbem, nem quer seja por palavra, ou quer por espírito, ou por epístola, como se eu tivesse escrito que Jesus já voltou. Porque dá a entender que algumas pessoas entenderam o seguinte: olha, ou pegaram a primeira carta aos Tessalonicenses que Paulo falava a respeito da vinda de Cristo, e disseram o seguinte: não, ele já voltou, olha o que Paulo falou, ele já voltou, interpretando errada, ou como se alguma pessoa mandasse uma carta para os irmãos de Tessalônica, dizendo ser o apóstolo Paulo e dizendo que Cristo voltou. E aí Paulo fala assim: olha, como se fosse uma carta, uma epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Tanto é que no final do capítulo 3, Paulo diz o seguinte: a saudação é do próprio punho, Paulo, este é o meu sinal em cada epístola, é assim que eu assino. É como se dissesse: olha, se alguém mandar uma carta aí para vocês
dizendo que é Paulo, confira com a assinatura aqui. É assim que eu assino. Mostrou a assinatura dele, né? Então, havia um entendimento de que Cristo já tinha voltado. E também é interessante a respeito da volta de Cristo, porque algumas pessoas estavam falando que Cristo já voltou. Havia as pessoas que entendiam o seguinte: se Jesus vai voltar, então para que trabalhar? E aí muitas pessoas não estavam trabalhando. Paulo escreveu essa carta também para corrigir esse entendimento errado. Se Cristo vai voltar, ele quer achar você servindo a ele com verdade e fidelidade. A segunda carta de Pedro também corrige um entendimento errado que havia ali, porque algumas pessoas estavam pensando o seguinte: não, Jesus disse que vai voltar, mas já tem tanto tempo que ele disse isso que não vai, já está demorado demais. E aí Pedro escreve dizendo: não é que o Senhor retarda a sua promessa, é que o Senhor é longânimo e não deseja que ninguém se perca. Pelo contrário, que todos cheguem ao arrependimento. Esse dia virá como ladrão, no qual o Senhor voltará. Então, há muito entendimento errado a respeito da vinda de Cristo. E tanto Paulo quanto Pedro escreveram para corrigir essa ideia. E aqui nós vamos ver um pouco sobre isso. O que a Bíblia fala a respeito da volta de Cristo. E aí, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Primeira coisa que vai acontecer antes da volta de Cristo, né? Aliás, antes da volta de Cristo, várias coisas vão acontecer, vários sinais. E um dos sinais mais fortes, ou bem forte, é a apostasia. Paulo escreveu: ninguém de nenhum modo vos engane. Não deixa ser enganado a respeito da volta de Cristo, não. Tem muitas pessoas que disseram por aí que Jesus já voltou. Tem uma seita que é muito comum por aqui, que diz que Jesus voltou em 1914. E aí fala assim: mas cadê Jesus? Não, ele voltou em espírito. Não, Jesus não voltou. Isso é mentira. E Paulo está falando: ninguém vos engane, porque primeiro, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, um dos sinais que Paulo estava falando é o seguinte: vai haver apostasia antes da volta de Cristo. O que é a apostasia? Apostasia é um abandono da fé. Só que a ideia do texto é mais do que simplesmente abandonar a fé. A ideia de uma rebelião contra Deus, uma revolta, uma rebeldia, uma oposição a Deus, a tudo que diz respeito a Ele, a sua palavra. Então, antes da volta de Cristo, haverá essa apostasia, um grande abandono da fé. Muitas pessoas vão abandonar a fé. Muitas pessoas não somente vão abandonar a fé, mas vão agir em uma rebeldia contra o próprio Deus. E aí a gente vê muitas coisas com o sermão que Jesus falou em Mateus 24, porque ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Então haverá um grande abandono da fé, pessoas vão apostatar da sua fé. O apóstolo Paulo também falou isso, lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, dizendo o seguinte, que, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Paulo fala que pessoas vão abandonar a fé. E o próprio Jesus, no Sermão da Montanha, também falou isso, né? Quando lá ele diz, em Mateus 24, versículo do 9 ao 13, ele diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Serão dias de perseguições, de muito pecado, ao ponto de muitas pessoas abandonarem a fé por causa dessas dificuldades todas. Quando a gente está olhando nessa época de pandemia aqui, que muitas pessoas, que nós estamos com
dificuldade, né, de reunir todo o povo, por causa da doença, dos decretos e de uma série de coisas, a gente tem que ter uma atenção muito cuidadosa com isso, porque há uma advertência bem clara de que antes da volta de Cristo vai haver apostasia, muitos vão abandonar a fé. E a falta de congregar com os irmãos pode fazer com que muitas pessoas se esfriem na fé. É um perigo muito grande, por exemplo, das crianças não querer mais ir para a igreja depois. Há um perigo muito grande das pessoas que já estavam meio fraquejando sumir da igreja. Jesus advertiu a respeito desse fato. E o apóstolo Paulo está deixando bem claro o seguinte: olha, antes da volta de Cristo, Cristo não vai voltar sem que primeiro haja apostasia. Pessoas vão abandonar a fé. A Bíblia fala, por exemplo, da mulher de Ló. Estão lembrados dela? Ela estava sendo salva, tirada da Sodoma e Gomorra, né? As duas cidades que iam ser destruídas. E a Bíblia fala para elas, a Bíblia fala que Deus havia ordenado para que ninguém olhasse para trás. E aí a mulher de Ló olhou para trás, um sinal bem forte assim de que o coração dela ainda estava lá. E a Bíblia diz que se transformou numa estátua de sal. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Paulo falando a respeito, ele estava perto da sua morte. E ele diz que Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Já na época do Paulo, havia pessoas que estavam amando o presente século, ou seja, o mundo e o seu sistema, né, o seu modo de vida, e havia abandonado Paulo. E hoje há o grande perigo também, e nós já temos visto, né, o número de pessoas que não congregam é muito grande. O número de desigrejados. No censo, se não me engano, de 2013, havia 4 milhões de pessoas que se diziam evangélicas e que não congregavam. A gente sabe que muitas dessas pessoas pode não ser crente, nunca foram, né? Mas a gente sabe que pode ser que muitas pessoas crentes verdadeiras estão andando nesse mesmo pensamento. Então há um grande perigo da apostasia, e que a Bíblia diz para nós tomarmos cuidado, vigiarmos. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. A gente sabe que o verdadeiro crente, ele vai perseverar até o fim. Mas uma das maneiras dele perseverar é ele tomando a sério essas advertências. Porque a Bíblia diz que haverá apostasia. Então é para nós tomarmos cuidado. Cristo vai voltar brevemente, mas muitos vão apostatar da fé. Que você vigie, que você esteja atento em oração, buscando o Senhor, com todo o seu coração, para que você não seja um desses que vão abandonar a fé. Muitos vão abandonar, muitos já abandonaram. Quando pudermos reunir novamente, Deus abençoe para que todos nós estejamos firmes, né? Mas a gente sabe que há dessa advertência e sabe que já está acontecendo isso pelo mundo afora. Muitos apostatando da fé. Então vigie, ore, busque o Senhor, tenha cuidado. Mais à frente o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: Cristo vai voltar? Vai, mas antes vai vir a apostasia. E antes também, antes da volta de Cristo, será revelado o anticristo. Versículo 3 diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo fala que antes da volta de Cristo vai ser revelado, aqui ele chama do homem da iniquidade, o filho da perdição. A gente entende que está falando do anticristo, o mesmo que o apóstolo João também falou. Na verdade, só o apóstolo João chama ele de anticristo, né? Que é uma pessoa contrária ao Senhor Jesus. Aqui ele é chamado de homem da iniquidade, filho da perdição. Ele
vai se manifestar. Lá em João, 1 João, lá no final da Bíblia, no capítulo 2, no versículo 18, o apóstolo João diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, vocês ouviram que vão vir um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, o fato de se multiplicar os anticristos, né? Qualquer pessoa, ou qualquer religião, qualquer ensinamento que vá contra Cristo é anticristo, né? Mas quando o apóstolo Paulo fala aqui desse homem da iniquidade, ele dá a entender de uma pessoa que vai, de uma pessoa literal, né? De o principal dos anticristos, vamos dizer assim, alguém que vai se levantar de uma forma maior do que aqueles que já têm se levantado. Temos visto muitas pessoas ensinando o contrário a Cristo em várias coisas. Mas a Bíblia deixa claro o seguinte, vai se manifestar um maior, um anticristo, né? O filho da perdição. Versículo 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É alguém que quer ser adorado, né? Que quer ser reconhecido, que quer ser servido. Parece-se muito com o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, onde fala da besta que emerge do mar. Que emerge, o mar significa, no livro de Apocalipse, tem muito a ver com o caos que vai ser instalado, né? Com a desordem, né? E aqui diz o seguinte, versículo 5: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a Bíblia fala desse homem que vai se manifestar antes da volta de Cristo. E é difícil às vezes citar o nome ou pensar em alguém assim, porque dá a entender de alguém muito influente no mundo inteiro, que é chamado de homem da iniquidade por ser alguém totalmente contrário a Deus, a sua lei. É alguém do pecado, da iniquidade. É alguém que é chamado aqui o filho da perdição. No versículo 7 fala que, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E a Bíblia fala que de alguma maneira ele já está operando, né? Quando a gente vê os falsos profetas, os falsos pastores, as falsas religiões, de alguma maneira isso também já tem a ver com o anticristo, porque isso é contrário ao Senhor Jesus e leva as pessoas a adorarem os demônios, a adorar não o verdadeiro Deus. Mas a Bíblia fala desse homem, né, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que vai se manifestar. E a Bíblia diz muito sobre ele, né, que fala que no versículo 5, Paulo diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Já havia uma advertência do apóstolo Paulo sobre tudo isso que havia, para que a igreja ficasse atenta. E mais ele diz: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aqui está um versículo que tem uma grande dificuldade assim de a gente entender o que é o que detém. Aqui está falando assim: vocês sabem o que está detendo esse poder, né? A manifestação desse homem da iniquidade. Vocês já sabem o que é, para que ele seja revelado somente no tempo certo, na ocasião oportuna. No versículo 6 ele fala de algo que detinha esse poder. No versículo 7 ele diz: com efeito o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É como se tivesse
algo e alguém detendo esse poder maligno, para que esse homem da iniquidade só se manifeste no tempo adequado. Mas aí vem a pergunta: o que é isso? O que está detendo essa manifestação do homem da iniquidade? Ou, versículo 7, quem está detendo ele? E aí há vários pensamentos sobre isso, né? Alguns pensam que era o Império Romano, que com as suas leis, né, com seus julgamentos, poderia estar segurando de algum modo, ou freando o mal, o pecado, que a Bíblia também diz que as autoridades são ministros de Deus para refrear o mal. Alguns que pensavam, podiam falar assim, não, é o Espírito Santo, ou coisa desse tipo. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, dá a entender que há que está falando da mesma coisa. No capítulo 20, versículo 1 a 3 diz. Ele fala o seguinte: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Dá a entender que ele está falando da mesma coisa, que nesse capítulo 20 aqui de Apocalipse, está falando que o diabo, que um anjo desceu e prendeu Satanás. Prendeu com a corrente, segurou e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou, selou sobre ele, para que ele não enganasse as nações. Seria esse então o período em que o evangelho é pregado, para que as nações que outrora eram enganadas por Satanás pudessem ouvir a mensagem do evangelho e se converterem. Então, de alguma maneira, o poder do diabo foi freado para não mais enganar as nações. Mas vai chegar aqui no final, aqui fala desses 1000 anos, que nós entendemos que é um período que compreende desde a vinda de Cristo, né, a sua segunda volta. O Senhor Jesus voltará, e aqui é o período que a gente entende que se refere a esse 1000 anos. É um modo simbólico de falar de um período completo da pregação do Evangelho nessa terra. E quando chegar próximo da volta de Cristo, ele vai ser solto, que é quando a gente entende aqui que está falando que vai se manifestado o homem da iniquidade. De alguma maneira já opera, mas ele opera de uma maneira refreada para que a mensagem do Evangelho seja pregada em todo o mundo. Mas no tempo determinado por Deus, ele vai ser solto, né? Como está escrito lá em Apocalipse, e ele vai se manifestar, né? E a Bíblia fala que ele vai se manifestar e ele fará milagres. Olha só o que diz aí o versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então, de alguma maneira, Satanás, o diabo, vai operar nesse homem da iniquidade, e ele fará, aqui diz, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Quando se fala de milagres, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes algumas pessoas pensam que pelo simples fato de acontecer milagres, isso quer dizer que é Deus que está se manifestando. A gente vê que não é bem assim, né? O texto está falando que a manifestação desse homem da iniquidade, ele vai fazer milagres, sinais e coisas grandes, mas tudo isso é segundo Satanás, né? Que está falando, deixa bem claro, segundo a eficácia de Satanás, com prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A ideia é enganar. A Bíblia fala, por exemplo, que quando Moisés e Arão foram apresentar-se a Faraó, para que o Faraó deixasse o povo de Israel ir embora, Deus concedeu a Moisés e Arão que fizesse milagres. E um deles foi muito grande, né? Que a água, na verdade todos são grandes, mas alguns maiores, né?
todas as águas do rio do Egito se tornaram sangue. Mas o curioso da história é que apareceram os magos de Faraó e eles também fizeram a mesma coisa. Eles também fizeram milagres. Depois, a Bíblia fala que a segunda praga no Egito foi as rãs. Moisés e Arão, aparecem muitas rãs em tudo que é lugar. E aí vem os magos do Faraó e eles também fazem aparecer as rãs. Olha só que isso não queria dizer que aqueles magos eram de Deus e eram enviados pelo Senhor e que estivessem fazendo algo. Mas eles também faziam milagres. Então, a gente precisa tomar cuidado porque a falsa religião que se manifesta pelos anticristos, né, e que vai aparecer o homem da iniquidade, será revelado, é alguém que faz grandes milagres e prodígios, chamado prodígio da mentira, milagres para enganar a muitos. Então, se você vê pessoas pregando, falando e fazendo milagres, julga pelo que ele está ensinando. O que ele está ensinando está correto? O que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus? E mais, a vida dele condiz com o que está escrito? Não é assim que Jesus mandou examinar os falsos profetas? Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, essas coisas todas vão acontecer antes da volta de Cristo. Vai haver apostasia, pessoas não vão querer mais saber de seguir Cristo e mais, vão se tornar oposição, rebeldia contrária, afronta a Deus de uma forma deliberada. O anticristo vai se manifestar com poder, com sinais e vai enganar a muitos. E aqui quando fala de enganar a muitos, é interessante porque diz, versículo 10, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O fato de eles ouvirem o evangelho e não acolherem o amor da verdade para serem salvos, faz com que Deus haja para que eles acreditem na mentira. Versículo 11 diz, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Eles não creram em Deus? Tá bom, agora Deus manda eles acreditarem no mal, e eles acreditam, para darem crédito à mentira. Olha só como Deus executa os seus juízos. Ouvir a mensagem do evangelho, de alguma maneira você é responsável torna você responsável. Se você crê em Jesus, você recebe o perdão dos pecados. Mas se você ouve a mensagem do evangelho e não crê, isso faz com que, o texto diz o seguinte, eles ouviram e não creram, e aí Deus manda a operação do erro para eles agora, em vez de acreditarem na verdade, acreditarem na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, tiveram prazer no mal, no pecado, na mentira, na injustiça, e o próprio Deus cega, age para que eles creiam na mentira. Parece muito com o que aconteceu no tempo dos reis de Israel, na época do profeta Micaías. Micaías era um dos poucos profetas daquela época que confrontava o rei Acabe. E Micaías, e aí Josafá se reúne com Acabe para uma guerra que eles vão ter. E aí antes Josafá, que temia Deus, fala assim, vamos chamar os profetas para a gente saber o que vai acontecer nessa guerra, para a gente saber se a gente deve ir ou não. E aí vários falsos profetas dizendo, vocês vão ter vitória, pode ir que a vitória é certa, vocês vão voltar. E aí Josafá desconfiou e falou, será que não tem nenhum outro profeta aí, rapaz? Aí Acabe falou, tem um, mas ele só profetiza coisa ruim de mim. Então chama ele. E aí o pessoal chamou a Micaías e já instruiu para ele, olha, todo mundo está dizendo que Acabe e Josafá vai ter vitória. Você também fala a mesma coisa. E aí quando ele vai, ele fala, olha, vai ter vitória e tal. Aí o pessoal até achou meio estranho. Vai ter vitória, você está falando? Fala a verdade. Aí ele começa a falar, olha, ele falava que via Deus dizendo o seguinte, quem vai lá enganar Acabe? E aí aparece um espírito dizendo o seguinte, eu vou lá, vou enganar Acabe, vou ser espírito mentiroso na boca daqueles profetas, vou enganar Acabe, e Acabe vai morrer. E aí ele
ele falava da morte de Acabe. E interessante essa história porque Deus de alguma maneira usou aquelas ali para enganar Acabe mesmo, para que Acabe fosse morto. E aí a gente vê que o próprio Deus, ele traz juízo, endurecendo o coração das pessoas para que eles sigam o caminho da mentira para serem julgados e castigados. Então, ouvir a mensagem do Evangelho traz uma grande responsabilidade sobre nós, de nós respondermos a essa mensagem com fé e obedecermos, porque se você não obedece a Deus, pode acontecer que o seu coração se endureça para você se deleitar na mentira, na injustiça e seguir o caminho da destruição e da morte. Então, Deus, ele promete, Jesus vai voltar, mas antes dele voltar, haverá apostasia. O homem da iniquidade vai se manifestar. O espírito dele, o ministério dele, o mistério dele já opera. Há muitos falsos profetas que estão enganando a muitos e levando para a destruição. Mas vai chegar o dia que esse homem da iniquidade vai se manifestar. Ele aguarda somente aquele que o detém, para que ele possa operar de uma forma maior. E aí o texto fala para nós o seguinte: olha, a gente sabe de todas essas coisas que vai acontecer, mas o apóstolo Paulo, ele faz questão de consolar a igreja dizendo o seguinte, versículo 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Jesus virá e vai destruir o homem da iniquidade. Jesus virá e matará com o sopro da sua boca. Às vezes as pessoas dão muito ênfase ao poder do diabo, como se ele fosse muito poderoso. De fato ele tem seu poder, mas Deus é infinitamente maior. O poder do Senhor Jesus nem se compara com nada desse mundo. Jesus não está brigando com o diabo como se tivesse uma queda de braço, aí o diabo está para ganhar e Jesus consegue ir lá no final. Não é assim. O texto deixa bem claro: Jesus, com o sopro da sua boca, matará o inimigo. Esse versículo está fazendo uma referência bem forte aqui ao que está escrito lá em Isaías capítulo 11, quando fala de Jesus matar o perverso, né, que ele está se referindo de alguma maneira à manifestação desse homem da iniquidade, ao diabo, a Satanás. Isaías 11:4 diz: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ele vai matar o perverso. Jesus breve voltará. E quando esse dia voltar, né, quando esse dia acontecer, ele vai pôr fim a toda essa maldade. É o que também está escrito lá em Apocalipse capítulo 19, quando fala a respeito da volta do Senhor Jesus. No capítulo 19 diz o seguinte: sai da sua boca uma espada afiada, como se fosse o sopro da sua boca, uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui fala também dessa volta de Cristo, quando o Senhor Jesus matará o perverso. Todas essas coisas de alguma maneira já estão acontecendo, né? O mistério da iniquidade já está operando. Há vários falsos cristos enganando, fazendo milagres, ensinando coisas contrárias a Cristo, querendo ser o próprio Deus, querendo ser adorado. Há uma comparação aqui desse filho da perdição aqui, como se ele quisesse ser o próprio Jesus, né? Como se fosse o próprio Jesus, querendo ser, né? Mais um falso, né? Alguém que quer ser adorado, que quer governar, mas ele morrerá pelo sopro da boca do Senhor. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo. E a Bíblia deixa bem claro: antes dele vir,
vai haver apostasia. Antes dele voltar, vai se manifestar esse homem da iniquidade. E sabendo de todas essas coisas, o que você deveria saber? Olha, Jesus vai voltar e vai acabar com todo esse sofrimento. Vai acabar com toda essa maldade. Ele vai lançar no lago de fogo e enxofre o diabo, os seus anjos, a besta que emerge da terra, a falsa religião, a Babilônia, tudo que se opõe a ele. Como está escrito: assenta-te à minha direita até que eu ponha debaixo dos teus pés todos os teus inimigos. Todos os inimigos do Senhor Jesus serão derrotados, serão colocados debaixo dos seus pés. Se você crê no Senhor Jesus, saiba que o dia da volta de Cristo será um dia de alegria para você. Mas se você ainda não se arrependeu e entregou sua vida ao Senhor, faça isso quanto antes, porque breve o Senhor voltará. E a gente já vê muitas dessas coisas acontecendo, né? Essa pandemia é um sinal bem forte de que a volta de Cristo está às portas. A apostasia que a gente já vê muitos, se a gente olhar pelo hall de membro das igrejas, pegar assim, hall de membro de 5 anos atrás, 10 anos atrás, muitas das pessoas que estavam ali já não estão mais aqui. E o pior é que simplesmente não estão congregando em igreja nenhuma, mas que se entregaram ao mal, ao pecado deliberadamente. Isso é muito triste. Então cabe a você e a mim a fazer aquilo que o Senhor Jesus disse. O que digo a todos: vigiai e orai. Vigie, breve o Senhor voltará. Que você tenha firme essa esperança: Jesus voltará, e que você persevere em fazer a sua vontade, seja fiel. Procure orar ao Senhor todos os dias. Procure ler a sua Bíblia todos os dias, para você ali ouvir a palavra do Senhor, ter comunhão com Ele. Nesses dias que está mais difícil de nós nos reunirmos, mesmo assim, procure de alguma maneira ter contato com os irmãos. Se você puder vir aos cultos, melhor ainda, que de alguma maneira você já está tendo algum contato. Mas também procure conversar, telefonar, mandar mensagem. Nós precisamos perseverar na comunhão e no partir do pão, que também nós temos aos primeiros domingos aqui, né? Não brinque com isso. Quando Jesus voltar, Ele vai separar o trigo do joio. E o verdadeiro povo de Deus é aquele que segue a Ele verdadeiramente, que obedece a sua palavra, que crê nele, que ainda que peque, mas se arrependa, que volte para Deus. Que Deus abençoe você e que cada um de nós seja perseverante. Amém? Amém. Então vamos cantar o hino 297. Só vocês. Descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Esse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e por
por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso veio o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja teu nome. Nós cremos que um dia o Senhor Jesus voltará nas nuvens e todo olho verá, certamente, e todas as nações também se lamentarão. Certamente, amém. Nós temos certeza disso, Senhor, e nós te louvamos por isso, porque tu que fizeste essa promessa, tu és fiel para cumprir. Louvado seja teu nome. Tu prometeste que o Senhor Jesus um dia viria a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele veio e ele morreu por nós. Tu prometeste também que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e ele assim ressuscitou. Tu prometeste que um dia ele voltará, e nós aguardamos esse dia. Tudo tem se cumprido. E as promessas do Senhor, as profecias bíblicas, os avisos, as advertências que o Senhor nos deu, nós também temos visto o cumprimento de muitas coisas, Senhor. E nós sabemos que breve ele voltará, ainda que não saibamos o dia exato. Mas nós temos certeza que isso acontecerá, e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a estarmos vigilantes, a estarmos atentos, a estarmos servindo ao Senhor com fidelidade, com prudência, como diz a tua palavra, Senhor, da fidelidade, de servirmos ao Senhor com todo o nosso coração, com a nossa vida. Senhor, não deixe que nenhum de nós se apostate da fé, se esfrie, se desvie ou se afaste do Senhor. Não deixe, ó Deus, que ninguém, amando o presente século, os prazeres, o mundo, o dinheiro, se afaste do Senhor, Pai. Coloca nos nossos corações o temor a Ti, o amor pelo Senhor. Que o Senhor nos livre, ó Deus, da frieza espiritual. Desperta-nos para estarmos buscando o Senhor todo o tempo, examinando as nossas vidas e andando com sinceridade diante do Senhor. Perdoa nossos pecados, fortaleça a Tua igreja, Senhor, e nos ajude, ó Deus, a levar a mensagem do Senhor para todos quantos nós pudermos, para que eles também possam conhecer Jesus, se arrepender dos seus pecados e serem salvos. Abençoa o Teu povo que está aqui presente, Senhor, e aqueles irmãos que não puderam, que o Senhor também derrame as Tuas ricas bênçãos, Senhor. Abençoa este país e abençoa para que pessoas se convertam, Senhor, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas passem a servir ao Senhor, meu Deus. Também tenha misericórdia dos doentes, tenha misericórdia das pessoas que estão com esse vírus, ó Deus, nas UTIs, nos hospitais. Que o Senhor tenha compaixão, Senhor. Abençoa a cada um de nós, fortaleça as nossas vidas, que o Senhor nos livre desse vírus, Senhor, que o Senhor guarde cada irmão aqui, Senhor, e que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias também. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Lembramos dos missionários e pedimos a misericórdia do Senhor na vida da missionária Nil, do missionário Hernandes, que o Senhor derrame as Tuas ricas bênçãos sobre eles, sobre suas famílias, sobre os países, as nações onde eles estão, sobre a igreja que eles estão trabalhando, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa os irmãos pelo mundo afora, Pai. Os irmãos no Paraguai, os irmãos aqui no Bandeirante, ó Deus, pastor Vomar, pastor Yuri, a igreja pioneira,
E a todos nós, Senhor, nós pedimos ao Senhor a tua graça. Sem ti nós não somos nada, Senhor, mas cremos que o Senhor é bom e que está conosco e que nos ajuda e que tem derramado graça sobre graça, misericórdia sem fim sobre nós. Louvado seja teu nome, Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. E agora, irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os que creem no Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém.